Olá, tudo bem? Meu nome é Manuel Lemos e hoje eu estou aqui então para dar continuidade à nossa aula sobre ética. Lá na primeira aula nós definimos o que é ética, diferenciamos ética de moral, que muitas vezes parece que uma torna-se sinônimo da outra. Falamos também sobre alguns filósofos, né? Aristóteles, Kant. Fizemos uma caminhada assim, histórica rapidamente, desde o do pensamento dos gregos até chegar na modernidade com algumas concepções sobre ética. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a ética dentro da sociedade atual, né? E quando nós pensamos a ética dentro do contexto atual, mesmo com princípios universais, parece que há uma tendência dessa ética de tornar-se uma ética subjetiva e uma ética relativista. O que eu quero dizer com isso, né? Parece que parte da ideia de que cada indivíduo constrói princípios universais para si. E o que vale é aquilo que ele pensa. Então, a partir daquilo que ele pensa, da sua subjetividade, dos seus desejos, dos seus quereres, né, ele cria uma ética para ele, tá? Esquecendo de uma ética coletiva que ele está inserido dentro de uma sociedade. O Lewis, na obra O Cristianismo Puro e Simples, ele diz que, basicamente isso que ele vai dizer, ele diz que o relativismo cai por água abaixo numa fila de banco ou em qualquer outra fila. Quando o indivíduo entra na nossa frente, né, fura a fila, e a gente diz: fulano, o final da fila não é aí, é lá. O que ele está querendo dizer com isso? Bem, se aquele indivíduo que entrou na minha frente, que furou a fila, tá, para ele aquilo é normal, ele tomou aquilo como normal. Porque se partimos da ideia de que o que vale é a minha verdade, é o meu querer e o meu desejo, então furar a fila para aquele indivíduo é normal. Então, a ética relativista, ela não é bem assim, não. Né? A gente precisa entender que há princípios universais, que há regras que têm que serem seguidas dentro de uma sociedade para que a gente consiga viver e bem viver. Um outro filósofo atual, contemporâneo, que pensa a contemporaneidade, que está aí pensando e que faleceu, que nos deixou há pouco tempo, foi o Bauman, e que na sua obra A Cegueira Moral, ele diz que a moral ela é a condição que a gente tem de fazer o que é certo, não porque alguém está nos pressionando, nos vigiando, né? Ou porque existe uma repressão, mas é porque a gente tem consciência, né, e chegamos a um entendimento, a uma compreensão do que é certo. Olha, mas... E, claro, a gente precisa entender isso que o Bauman fala dentro de uma construção, né? Dentro de uma construção que se dá no tempo, na história, na sociedade, dentro de um contexto onde esse indivíduo ele não está sozinho. Então, essa moral que vai sendo construída até chegar o momento em que eu faço aquilo que deve ser feito, não porque faz parte de regras, de leis, de obrigações legais, né? Mas porque eu tenho uma tomada de consciência de que furar a fila não é bacana, de que roubar não é legal, né? De que eu preciso pagar a pensão alimentícia para o meu filho, não porque há uma lei que diz que eu tenho que pagar, mas é porque eu tenho uma tomada de consciência de que isso é o meu dever, é a minha obrigação, e que isso faz com que o outro que precisa de mim consiga também se alimentar, não, não com aquele dinheiro, mas se alimentar com a minha ética, com a minha postura.
né? Então, essa condição moral que o Bauman fala, ela nasce da percepção do que é certo, não numa relação eu comigo mesmo, mas ela parte de uma relação do que é certo e se constitui dentro da relação sempre com o outro, né? Não é apenas o que é certo para mim, mas o que é certo para o outro. É dentro dessa relação de responsabilidade com o outro, tá? É que vai sendo construído tudo isso que nós estamos falando. Então, olha que interessante. Então, o Bauman ele diz que a moral, tá? Ela não deve ser entendida como aquilo que a gente tem que fazer porque está ali numa legislação, faz parte de uma lei, ou porque se não fizer eu vou ser preso, né? Algo vai acontecer comigo se não fizer aquilo, mas é porque eu tenho uma tomada de consciência, tá? Eu cheguei ao entendimento, numa capacidade de compreensão do que é certo a ser feito. Mas essa condição, né, do que é certo a ser feito, essa compreensão que eu tenho, né, ela nasce de uma percepção de relação, não do que é certo para mim, mas do que é certo para o outro também. Claro, o que é importante também a gente pensar nesse pensamento de Bauman. Em todos os pensadores que ele se alimenta para chegar a essa concepção. Ele está se alimentando de Levinas, ele está se alimentando do próprio Kant, ele está se alimentando de outros pensadores, né, de Aristóteles, né, mas basicamente Bauman ele está se alimentando, tá, e construindo a sua filosofia, o seu pensamento a partir de Levinas e Kant, né. Levinas ele fala dessa ética da alteridade, né, dessa ética que nos leva a pensar o indivíduo, tá? A ser com o outro. Dentro do pensamento levinasiano, ele diz que o ser outro, né, por-se, né, ou construir-se como outro. Olha que bonito isso, né? Ser outro, por-se ou se construir-se como outro. Então é essa alteridade, é essa troca, é essa dinâmica que me leva a eu experienciar, eu me colocar no lugar do outro, para que eu consiga ter uma percepção de quem eu sou enquanto indivíduo. Então eu só consigo me tornar um outro que, que, que ético na medida que eu faço essa experiência, essa dinâmica de experienciar o que é o outro. Acolher o outro na sua totalidade. E quando a gente pensa em acolher o outro na sua a totalidade, é acolher o outro como ele é. Entender, né, a sua história, entender o seu contexto passado, atual, para que eu consiga perceber e me posicionar frente a ele. Então é desse filósofo que Bauman está bebendo para construir e pensar a sua teoria. Ele também tá bebendo do próprio Kant, quando Kant fala das obrigações legais, do dever, se isso é uma regra que vai beneficiar os demais, então é isso que tem que ser feito, né? Sempre partindo de uma visão de moral, daquilo que é certo, das regras, das obrigações, do dever. E aí a gente pode relembrar a aula passada, quando a gente falava que mas fazer por fazer me aprimora? Dentro de uma ética virtuosa, não. Dentro de uma ética virtuosa, que o pai da ética da virtude é Aristóteles, que busca sempre esse homem tornar-se um homem virtuoso, ele diz que, ok, toda conduta ética parte de um dever, de uma obrigação. Mas essa obrigação, esse dever, quando é dever fazer por fazer, ou fazer porque devo fazer, isso não me aprimora enquanto ser humano. A busca desses indivíduos é aprimoramento.
né? É a busca de, porque a ética aristotélica, ela é uma ética eudemonista, ela busca a felicidade, ela busca a eudaimonia, tá? E ela é uma ética teleológica, telos, que tem uma finalidade, que toda a ação desses indivíduos, ela busca uma finalidade, e a finalidade é sempre a felicidade. Outra coisa muito importante da gente pensar dentro dessa ética do Bauman, ele fala que essa condição moral, e parece, ele diz que dentro dessa sociedade atual, há uma cegueira moral, há um adormecimento da sociedade, há um anestesiamento, a sociedade está anestesiada, e se a gente for pensar na palavra anestesiada, a anestesia é aquilo que nos tira a dor. Coloca isso dentro do contexto social. São indivíduos que estão anestesiados e que não sentem a dor do outro, que não conseguem perceber que o outro é um outro que tem desejos, que tem quereres, que é um outro que é psicológico. E aí a gente vê as atrocidades que acontecem. Eu espanco um ser humano até a morte. Porque a forma como eu percebo, a forma como eu olho para o outro, eu não consigo ver e nem perceber ele como um ser humano. Essa relação de... E aí a gente pode já fazer essa relação que o próprio Bauman vai falar, que é uma sociedade de consumo, uma sociedade individualista. Então, se eu vivo dentro de uma sociedade de consumo, eu começo a ver as relações e o outro como coisa. O outro parte, ele começa a ser visto como uma coisa. Há um movimento de coisificação das pessoas e da sociedade. Esse outro, que é uma coisa, tá? Eu posso, então, é um objeto que eu uso e descarto. Quando ele não tem mais finalidade, ele não tem mais função para mim. Então, essa relação de consumo, de uso, que é uma concepção de uma sociedade individualista, consumista, tá? E que a gente percebe muito dentro da sociedade atual, em que as pessoas elas são vistas como coisas, há uma normalização da violência, né? As pessoas, a violência, né, o espancamento, né, de pessoas, as pessoas são mortas, e isso é filmado, né, colocado nas redes sociais, e tem alguém filmando ali, mas ninguém faz nada. Né? Então há essa normalização da violência, os indivíduos passam a ser vistos como coisas, a serem usados, e no momento que ele não tem mais valor, ele não tem mais uma utilidade para mim, então ele é descartado. Porque nós vivemos dentro de uma sociedade que parece que está anestesiada. Então tudo isso o Bauman ele vai falando sobre essa cegueira moral em que a sociedade ela está vivendo. E aí nós temos então já uma concepção também de ética, né, dentro dessa visão do Bauman, que é essa moral, que é algo que é construído, né, que vai sendo construído dentro de um ambiente, dentro de uma sociedade, em que esses indivíduos têm que chegar a um momento em que ele tem que ter uma tomada de consciência. Né? E eu vejo que isso se dá na esfera da família, da escola, da sociedade. Isso dá uma grande responsabilidade para a sociedade de que nós somos responsáveis pela ética do outro, né? Até onde nós não somos também culpados pela essa quantidade de violência, né? Que acontece, né? Será que a forma como eu me posiciono frente a essa violência também não é daqueles indivíduos que aceita, que cala, que enfim, aí tem aquela frase, quem cala consente. Será que eu não sou aqueles indivíduos que aceita e que estou ali passivo frente a tudo isso que acontece? Né? Uma outra concepção de ética que a gente vai percebendo, né? Nós temos um filósofo vivo, né, o Habermas,
em que ele desenvolve então a teoria da ação comunicativa. Tá? Ele vai falar, ele fundamenta, ele constrói uma ética discursiva, que é uma ética baseada no diálogo, onde ele diz que é uma ética construída por sujeitos capazes de se posicionar criticamente diante das normas. Então olha que interessante isso, olha o que o Habermas está nos dizendo. Uma ética discursiva, uma ética dialética, uma ética onde esses indivíduos possam, frente a essas regras, essas normas, de uma forma dialética, consciente, dialogá-las. E que interessante isso, né? Interessante porque nos dá essa liberdade que a gente tem de pensar, né? Que essa é a função da ética. A função da ética é refletir sobre essas normas, é refletir sobre esse contexto onde nós estamos vivendo. Que nós não nos tornemos indivíduos anestesiados frente à dor do outro, frente a essa violência, né? Mas que a gente consiga, de uma forma dialética, nos posicionarmos. Claro, quando Habermas ele fala das teorias, dessa ética discursiva, ele não está falando do que esses indivíduos vão lá, vão dialogar até quem tá até chegar a um consenso, chegar a um momento que fulano tá certo, fulano tá errado. Não, mas é a liberdade desses indivíduos que eles têm de se posicionar, tá, frente a todo esse contexto e de uma forma dialética conseguir fazer uma construção dentro de um contexto relacional. Olha que interessante isso, né? Desde as primeiras concepções que nós vimos lá na primeira aula, falando sobre a ética aristotélica, onde Aristóteles diz que o homem é um animal político. A partir daí, então, ele já está falando uma sociabilidade natural, né? Passando por Kant, passando por Levinas, passando pela ética platônica, socrática, e vai... Toda essa ética, ela coloca esse indivíduo dentro de um contexto que é social. Em nenhum momento a gente vê um indivíduo sozinho, isolado, né, fazendo ética, sendo ético. A ética se dá nesse indivíduo dentro do contexto que é social. É como os gregos diziam, a ética é a casa do homem. E por que a ética é a casa do homem? Porque é através dessa ética, desse comportamento, né, que leva esse indivíduo a refletir as suas normas, a refletir a sua sociedade, o contexto onde ele está vivendo, é que ele vai se posicionar frente a tudo isso. É que ele vai se construir enquanto cidadão dentro deste contexto. O Habermas segue ainda dizendo que a teoria da ação comunicativa tem sua expressão na linguagem e sua base na ética, tal como na teoria do agir comunicativo. A ética do discurso parte do pressuposto de que a linguagem é o meio de interação entre as pessoas. E de acordo com esse referencial, quando duas ou mais pessoas se comunicam, pode haver uma concordância e aceitação de um fato ou não. A questão central aqui não é tanto a aceitação de uma ideia, que é o que eu já tinha falado, né? A questão não é uma questão de que, bem, eu tenho que aceitar o que o outro fala. Mas é só desses indivíduos entrar dentro de uma esfera relacional, dialética, onde eles possam juntos se construir enquanto indivíduo, pensar um contexto, dialogar, tá? É o que vai fazer a grande diferença, né? Entrar em relação. Mas o direito que cada falante tem de expor os seus argumentos e de forma não coercitiva e o respeito à opinião de todos os agentes envolvidos em um debate de ideias. Quando alguém rompe com as pretensões de validade de uma proposição, surge o impasse. Embora a teoria do agir comunicativo vise o consenso, a superação do impasse, pode não haver um momento isento de conflito, como em uma guerra. Só que neste caso, uma disputa inteiramente ideológica, no sentido mais amplo do termo. Então a gente vê aí Habermas falando de uma ética
dialética, de uma ética discursiva, onde esses indivíduos possam abrir um espaço de debate, de conversa, né, onde eles possam juntos se construírem, né, e construírem uma ideia, um pensamento que seja coerente. Nós poderíamos falar sobre outras concepções, né, mas a gente percebe que todos esses pensamentos éticos nos levam sempre a pensar um contexto onde esses indivíduos estão inseridos, sempre dentro de um social. Então, a ética, ela nos leva a pensarmos esses indivíduos como indivíduos que são psicológicos, que têm sentimentos, né, que têm quereres, e que eu possa, né, não ter medo do outro, né, não olhar o outro como sendo o inimigo, né, mas olhar o outro como sendo um aliado, e que juntos a gente pode construir algo bonito, construir uma sociedade melhor, construir uma comunidade bacana, né? Que eu possa não me anestesiar, como diz o Bauman, né? Que a gente não fiquemos adormecidos, cegos, né, moralmente, mas que a gente consiga perceber o belo no outro. Então, muito obrigado e até a próxima.